Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 12, ou melhor, o versículo 14 e o versículo 15. Evangelho de Marcos, nós vamos ler o capítulo 1, versículo 1. E nós vamos pular para o 14 e 15. Porque o 1 é o início. Quando Marcos escreve o Evangelho, ele aponta aí o início do Evangelho que ele escreve segundo Cristo Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 1 e versículos 14 e 15. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa escrevendo o Evangelho dele assim. O princípio do Evangelho de Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Versículos 14 e 15 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Senhor, nós te damos graça pela tua palavra, te pedimos que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração, meu Deus. Estamos aqui na dependência do Senhor, pedimos a iluminação do teu Espírito Santo e a aplicação do teu Espírito Santo em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu estudei o versículo 14 e 15, mas não poderia deixar de ler o versículo 1, porque é assim que Marcos começa a escrever o seu Evangelho. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no versículo 14, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. Né? O Marcos diz que é o Evangelho de Jesus Cristo, e o próprio Jesus aqui, ele menciona que o Senhor Jesus estava pregando o Evangelho de Deus. Filho e o Pai são o mesmo, são um, portanto, o Evangelho é de Deus. Esse Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro Evangelho a ser escrito, dos quatro. Os quatro evangelhos, os evangelhos sinóticos. Mateus escreve o Evangelho para os judeus, por isso ele começa com a genealogia, mostrando de onde veio Jesus, autenticando que Jesus é da raiz de Davi. Para o judeu isso fazia toda a diferença, porque o judeu, conhecedor da palavra de Deus, do Velho Testamento, sabia que o Messias só poderia vir da raiz de Davi. Lucas escreve o Evangelho para os gregos, também mencionando o nascimento de Jesus. João escreve o Evangelho para mostrar a divindade de Jesus. E Marcos escreve o Evangelho para apresentar Jesus como o servo de Deus, o servo sofredor, aquele que veio para perdoar os pecados do seu povo. Esse Evangelho, meus amados, que Marcos escreve, o Evangelho que Marcos escreve é para os romanos, para um povo que é ímpio, para um povo que não conhece a Deus. Então não faz sentido escrever genealogia, né? Para o grego fazia sentido a genealogia, mas para os romanos não. São ímpios e o apóstolo, ou melhor, e Marcos, que não é apóstolo, né? Escreve esse evangelho aqui com base, talvez, sendo uma testemunha ocular, né? Ele não fica muito claro aqui. Aparece alguma coisa no capítulo 14, no versículo 51, que ele faz menção de um jovem que, quando Jesus foi, os romanos e os principais judeus prenderam Jesus. Ele faz menção, ele fala de um jovem que estava coberto por um lençol
e puxaram o lençol e esse jovem saiu correndo desnudo. Eu fiquei, quando eu leio sempre, a gente fica se perguntando, para que essa citação? Ela aponta para quê? Qual o sentido dessa citação aqui? Alguns estudiosos dizem que eles veem ali que essa citação é para caracterizar que ele era esse jovem. Né? Não sabemos ao certo, mas alguns comentaristas trazem esse enfoque. Então, este evangelho é escrito por João Marcos. As pessoas que estiveram aqui durante 2 anos, né, vendo as pregações do pastor Otávio no livro de Atos, né, viram algumas vezes João Marcos aparecer. João Marcos é aquele da primeira viagem missionária de Paulo, que teve uma desavença entre Paulo e Barnabé, e Paulo segue por um caminho e Barnabé segue por outro com João Marcos. João Marcos também é sobrinho de Barnabé, ele é filho de Maria, de uma mulher crente que hospedava outros crentes e recebia crentes na casa dela. A grande questão é que Marcos ele vai desenvolver um papel muito importante nesse contexto de informar aos romanos sobre Jesus a respeito da salvação, o evangelho da salvação de Jesus Cristo, escrito por inspiração do Espírito Santo pelas mãos de Marcos, o servo do Senhor, missionário. E a data desse evangelho, ele data entre 62 e 69 depois de Cristo. Alguns comentaristas estudiosos dizem que é por volta do ano 70, mas a grande verdade é que é o primeiro evangelho a ser escrito. E os outros, então, já têm alguma base para começar a escrever alguma coisa. E o enfoque desse evangelho, escrito por Marcos, são as curas e os milagres do Senhor Jesus. Ele tem um enfoque muito, muito forte em cima disso. Então, se você começa a ler o livro de Marcos, você vai começar a se deparar com um milagre após o outro, uma cura após a outra. Jesus Cristo ressuscitando mortos, e você vai numa ascendente o tempo todo, porque o enfoque dele é justamente esse, é mostrar que o Senhor Jesus é esse que cura, é esse que sara, é esse que salva pecadores, que chama pecadores ao arrependimento. Ele é chamado aqui no capítulo 1, versículo 1, de princípio do evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o próprio evangelho. Porque evangelho, a tradução é boas novas, boas notícias, não é? E Jesus é essa boa notícia. Jesus é essa boa nova de salvação. Jesus veio trazer ao homem salvação. Tem notícia melhor do que essa? Jesus é o próprio evangelho, é a própria boa nova. Esse evangelho é chamado de evangelho, também evangelho de Deus. No capítulo 1, no versículo 14, olha aí o versículo 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. Ele é o próprio evangelho. Então, a vontade de Jesus era de manifestar ao mundo, às pessoas, que ele era o Deus eterno, o Filho de Deus, o Filho do homem, que estava aqui com uma missão de que o povo seria salvo por ele, e que ele era esse evangelho, como é chamado por Paulo, de o evangelho da graça, o evangelho da salvação. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia. Outro ponto importante aqui. João aqui é o João Batista, o precursor de Jesus, o que está registrado em Isaías capítulo 40, versículo 3, Malaquias capítulo 3, versículo 1. Vamos ler aí Isaías 40, versículo 3, para ver a natureza desse evangelho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. João Batista era esse, a voz
do que clamava no deserto. Ele estava pregando no deserto, batizando no Rio Jordão para arrependimento de pecados. Malaquias, capítulo 3, versículo 1 diz: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Essas são as profecias, meus amados, que foram dadas por Deus no Antigo Testamento há centenas e centenas de anos, séculos e séculos antes da vinda do Senhor Jesus. E João Batista é esse que vem aí no poder de Elias, do profeta Elias, pregando a palavra de Deus e preparando o caminho do Senhor, dizendo: eu estou aqui pregando não a respeito de mim, mas a respeito de um que virá depois de mim, do qual eu não sou digno nem de me abaixando, desatar as correias das suas sandálias. É esse de quem eu falo, de quem eu prego, Deus glorioso, poderoso, que vai salvar os pecados do seu povo. E aí, João Batista foi preso por Herodes, foi morto, foi decapitado, e por uma questão de prudência, Jesus Cristo sai de Jerusalém. Ele estava em Jerusalém, naquela região, né? Foi batizado por João Batista no Rio Jordão, e depois que João foi decapitado por uma questão de prudência, Jesus Cristo sai dali, de Jerusalém, e vai para o norte, para a Galiléia. Se você tiver uma Bíblia que tem mapa de Israel antigo, você vai ver que a Galiléia fica lá em cima, na região norte, o chamado Mar da Galiléia, né? Tiberíades, Cafarnaum, está tudo lá em cima, já quase no finalzinho de Israel. Eu acredito que a caminhada ali deve ser muito longa. E então Jesus, ele sai dali, daquele lugar que ele estava, depois da morte de João Batista, para pregar o evangelho de Deus na Galiléia dos gentios. A ideia de Jesus é pregar aos gentios, pregar aquele povo que não conhece a Deus. Ali tinha muitos judeus na Galiléia, mas havia muito gentio, havia muito povo que não era de Israel, que não era povo de Deus e que precisava ouvir o evangelho. E talvez, possivelmente, nessa caminhada dele, ele passa, claro, por dentro de Samaria, atravessa Samaria e continua subindo para a Galiléia. E talvez nessa passagem ele encontrou aquela mulher lá no poço, junto ao poço, e pediu um pouco de água para ela e disse: se tu soubesses quem é aquele que te pede água, tu é que me pedirias e eu te daria uma água que tu nunca mais teria sede. Então o Senhor Jesus, ele prega aos gentios, na Galiléia dos gentios, o evangelho de Deus, o seu evangelho, o evangelho da salvação. Ele está dizendo: eu estou aqui, eu vim para salvar vocês. E se nós formos observar na palavra de Deus, o Senhor, durante o seu ministério público, ele pregou a maior parte do tempo na Galiléia. O ponto de apoio de Jesus era na cidade de Cafarnaum, na Galiléia, lá em cima. Se você olhar na sua Bíblia, se ela tiver um mapa, você vai perceber a distância que é de Jerusalém para Cafarnaum. É uma das últimas cidades lá em cima, na região norte. E ali era o QG de Jesus, né? O quartel-general, né? Ele sempre estava em Cafarnaum, fazendo milagres, curando, abençoando aquele povo. De outras vezes ele atravessava o lago, que é um lago, não é um mar, mas era chamado de mar. Ele atravessa o mar da Galiléia, prega aos gerazenos, expulsa demônios, salva pessoas. As pessoas não aceitam ele lá, ele volta para o lado de cá novamente, ele vai para Tiberíades, ele trabalha naquela região toda pregando o evangelho. Poucas vezes, meus irmãos, Jesus foi a Jerusalém.
há relatos aqui de pelo menos 5 vezes. E uma delas foi para a sua morte, para a sua crucificação. O evangelho de Jesus foi pregado por ele, boa nova de salvação. Ele é chamado também de evangelho de Jesus, aqui por Marcos, é chamado de evangelho de Deus, por Marcos, e é o evangelho também do reino. Olha aí o que diz o versículo 15, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido porque o tempo é chegado. É chegada a hora do Filho do Homem salvar pecadores. É chegada a hora do Filho do Homem curar pecadores. É chegada a hora do Filho do Homem fazer milagres, porque o seu reino foi inaugurado. O reino eterno de Cristo Jesus. Ele é chamado de Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo, Evangelho do reino. E é a fé no nosso Salvador Jesus que nos leva para dentro desse reino eterno de graça e de misericórdia. Meus amados, sem a sua vida, sem a sua morte, sem a sua ressurreição, não haveria boas novas. Boas novas de salvação efetuadas por Cristo Jesus o Salvador, pagando com a sua própria vida, com o seu próprio corpo, derramando o seu próprio sangue para nos salvar, para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. O tempo está cumprido, o tempo é chegado. A promessa da vida do Messias se concretizou, se materializou. O reino de Deus chegou. As suas realizações. O reino agora foi inaugurado por Jesus para trazer salvação ao mundo. Diante de tudo que nós falamos, amados, nós trazemos o seguinte tema: verdades que nos levam para a presença de Deus. Verdades que nos levam para a presença de Deus. Eu queria tratar sobre 2 verdades nesse texto, que está na parte B do versículo 14. Leia aí, vamos ler o versículo 14 todo. O versículo 14, não, o versículo 15, e nós vamos parar na parte B, tá bom? Versículo 15 diz: dizendo, o tempo está cumprido. Esse dizendo era de Jesus. Jesus estava dizendo que o tempo estava cumprido, o reino de Deus estava próximo. Aí ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. É sobre essas 2 palavras que nós queremos tratar com os amados nessa noite. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A primeira verdade é sobre arrependimento, que eu gostaria de tratar com os amados. Arrependimento é uma palavra grega, na língua grega é metanoia. Arrependimento é metanoia, que vem de metanel, que quer dizer uma mudança de mente. O reino de Deus foi inaugurado para mudar as mentes das pessoas, para trazer transformação para as pessoas. Não pode haver transformação em uma pessoa se a mente dela não foi mudada. Como alguém pode se arrepender dos seus pecados e continuar sendo a mesma pessoa? A palavra arrependimento, metanoia, significa mudança de mente. Essa palavra se refere a uma transformação profunda das nossas atitudes. Uma transformação profunda das nossas atitudes. Se você creu em Deus, se você se arrependeu e continua sendo a mesma pessoa, tem alguma coisa errada.
Quando nós nos arrependemos profundamente, verdadeiramente, houve uma mudança. Mas essa mudança não foi lá fora, não. O mundo continua o mesmo. Essa mudança é dentro de nós. De repente, somos nós que não nos encaixamos mais no mundo. Os pensamentos do mundo não se encaixam mais na nossa mente. Porque nós pensamos agora as coisas do Espírito, nosso desejo é de caminhar com Deus e não caminhar mais com o mundo. Por isso que é necessário uma transformação profunda dentro do nosso ser. Por isso eu trouxe essa palavra grega chamada metanoia, mudança de mente, transformação de mente e de coração. Tem que haver uma transformação muito profunda, muito drástica dentro da nossa vida, dentro do nosso ser. Porque se não houver essa transformação, não houve mudança de vida, não houve salvação, não houve mudança de mente, não houve mudança de coração. Nós continuamos sendo o mesmo. Os nossos gostos vão mudar com a transformação de Cristo. Os nossos desejos mudam, isso é natural. As nossas aspirações, o nosso desejo quanto ao futuro, os nossos planos mudam, tudo muda. Há uma mudança de 360 graus na vida do crente. Quando acontece essa transformação, esse arrependimento, nós vamos falar de duas palavras, de arrependimento e de fé. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas essas duas palavras, elas se completam. Elas são duas faces da mesma moeda. Uma é a continuação da outra. Não tem como você ter fé sem passar por um arrependimento. Não tem como você ter passado por um arrependimento, se arrependendo verdadeiramente do seu pecado, sem crer em Jesus Cristo. Essas duas coisas andam juntas. São duas faces da mesma moeda, uma completa a outra. É muito necessário, meus amados, nós sabemos dessas coisas, que quem crer em Cristo Jesus, quem ouviu o Evangelho da salvação, quem ouviu as boas novas de Cristo, ele vislumbra agora o céu. Ele está agora ansiando uma outra morada. A casa de alvenaria dele agora não é mais tão importante. Porque Jesus foi construir, fazer moradas nos céus para nós. Foi preparar. A nossa visão se alarga, a nossa mente é mudada, há uma transformação muito grande e profunda na vida daquele que creu no Senhor Jesus. Por isso essa palavra arrependimento é muito importante. É necessário que a gente se arrependa. Senhor, me perdoe daquelas coisas maldosas, aqueles pensamentos maus que eu tive no passado. Eu sinto nojo, eu sinto vergonha, aquilo tudo ficou lá no passado, não me deixa nem mais lembrar daquelas coisas. Essa deve ser a nossa oração, a oração daquele homem, daquela mulher que passou por uma transformação de mente, transformação de coração. Nós agora andamos num outro caminho. Deu uma reviravolta na nossa vida. Nossa vida passa por uma mudança, uma transformação de 360 graus. Houve uma mudança total, mudou tudo. Mudou os nossos gostos, as nossas aspirações, nosso desejo, nossa vontade. Mudamos de direção. Algo importante que eu gostaria de enfocar para os amados nessa noite é que metanoia, mudança de mente, não é remorso. Mudança de mente não é remorso. Arrependimento não é remorso. Remorso foi o que aconteceu com Judas Iscariote. Não foi arrependimento.
Se ele tivesse arrependido verdadeiramente, ele teria se prostrado aos pés do Senhor Jesus, teria pedido perdão pelo seu pecado. Mas o que aconteceu com ele foi remorso, que o levou a uma profunda depressão e depois ao suicídio. O remorso tem essa característica de te levar para uma depressão profunda e, quem sabe, a um suicídio. Mas o arrependimento é diferente. O arrependimento é mudança de vida, mudança de mente. Porque agora eu sei que tem alguém que me fez família dele, que é Jesus. Me adotou como seu filho para ser família dele. E eu vou morar com ele. Essa é a mudança de mente. Mudou tudo. E os pecados do passado ficaram lá mesmo, no passado. Não podem mais fazer parte da nossa vida no presente. O que arrependimento não é? Não é remorso. Mais uma coisa que arrependimento não é. Arrependimento não é emoção. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é razão. Eu preciso estar com as minhas faculdades mentais em perfeita harmonia, funcionando muito bem, porque houve uma transformação na minha vida verdadeira. E não foi eu mesmo que fiz essa transformação. Essa transformação, ela tem origem em Deus. É o Espírito Santo de Deus que opera na nossa mente, no nosso ser, no nosso coração, operando essa transformação drástica. Então, arrependimento não é remorso. Arrependimento não é emoção. Arrependimento é ação. Arrependimento é ação. É dar uma guinada na vida, é mudar a direção da vida. Aquele que não é transformado, que não tem a sua vida transformada, não pode ter experimentado as coisas boas de Deus. O arrependimento, ele é racional, não é emocional. Aqueles que se achegam a Cristo ou se achegam à igreja de Cristo, movidos por um estado emocional, não durarão muito tempo. Por isso nós vemos muitas pessoas se achegando na igreja, numa semana, na outra não está mais. Muitas pessoas que se assentam nos bancos, às vezes ouvem uma, duas, três, quatro, na quinta já vai embora. Pessoas que estavam na igreja e nós a reputávamos por irmãos nossos, de repente ela desistiu da fé. Porque nunca houve uma transformação profunda. Porque não foi operado no coração dela uma mudança de mente, porque ela não houve naquela vida um verdadeiro arrependimento. A segunda verdade é a fé, que o Senhor, que Marcos vai relatar aqui, dizendo: o tempo está próximo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender e crer. Crer em quem? Em quem? Crer em Jesus, porque Ele é o Evangelho. A nossa fé não pode estar firmada em coisas, a nossa fé não pode estar firmada em pessoas. A nossa fé tem que estar firmada verdadeiramente em Cristo Jesus. Arrependei-vos e crede em Cristo Jesus. Essa é a paráfrase que eu faço no texto. O texto diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Porque o Evangelho são as próprias palavras de Cristo. Eu digo: arrependei-vos e crede em Cristo Jesus. É isso que tem que acontecer na vida da pessoa, na vida do crente. Arrepender verdadeiramente e crer, mas crer em Cristo Jesus. Abra aí sua Bíblia em
Hebreus, capítulo 11, carta aos Hebreus, capítulo 11. Versículo 6, para nós vermos o que Hebreus fala a respeito de fé. Fé é crer. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário que as pessoas que se achegam a Deus, que dizem que têm fé, é necessário que elas creiam que Ele existe, que Ele se torna galardoador, que Ele se torna abençoador. Essa palavra galardão, meus amados, eu entendo como estar participando da glória de Deus. Nós vamos ter o nosso corpo transformado, glorificado, para entrarmos na presença de Deus. Para estarmos na presença dEle, glorificando a Ele, participando da sua glória. De fato, sem fé, a Bíblia vai dizer que não tem possibilidade nenhuma, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Esse texto é muito autoexplicativo. E que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Vamos ler o capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós cremos na criação de Deus pela fé, porque nós não estávamos lá para vê-lo concretizando essas coisas, mas pela fé nós cremos que pela palavra do seu poder, todas as coisas foram criadas e tudo veio a existir pela palavra do nosso Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Neste sentido, sem fé não há salvação. Sem fé não há como se aproximar de Deus. Sem fé em Cristo Jesus não tem aproximação de Deus. O texto é claro. Nós fomos escolhidos por Deus para sermos participantes da sua glória, mediante a fé em Cristo Jesus. Diz o evangelista Marcos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Se o arrependimento é abandonar o mundo e todas as coisas mundanas, crer em Deus é aceitar todas as suas bênçãos e as suas verdades que estão escritas na Bíblia. Precisamos abandonar o mundo, abandonar o erro, abandonar tudo que não faz parte da vontade de Deus, da glória de Deus, e abraçar por fé tudo que pertence a Deus. Cristo, o seu Evangelho, as suas boas notícias, tudo é um pacote. Nós aceitamos Cristo com todas as implicações. Nós temos que carregar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus.
Se tivermos que ser perseguidos por causa de Jesus, seremos perseguidos por causa de Jesus e seremos bem-aventurados por Cristo Jesus. Arrependimento é mudança de vida. Fé é crer em Deus. Nós trazemos duas aplicações, meus irmãos, para a nossa vida nessa noite. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Todos que se arrependeram precisam mudar drasticamente de vida. Abandonar as coisas do mundo para amar a Deus e seguir o seu ensino. A segunda aplicação. Fé é crer no Deus que não podemos ver com os nossos olhos da carne, mas o vemos com os nossos olhos da fé. Isso é fé, isso é crer em Deus. Eu não estava lá quando Deus formou o universo, mas eu creio que Ele formou porque Ele comunicou a nós, pelos seus profetas e pelo seu próprio Filho. Nós não estávamos lá em Jerusalém quando Jesus foi morto, mas nós cremos no relato de testemunhas oculares que estavam lá. João Marcos, ele foi muito influenciado na escrita desse evangelho por Pedro. Nós vamos encontrar em outros lugares na Bíblia Pedro o chamando de filho na fé. Ele creu no evangelho e com certeza escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, esse evangelho com base em muitas experiências de Pedro, que era apóstolo e testemunha ocular dos grandes milagres, do grande poder do Senhor, da ressurreição que ele operou em pessoas várias vezes e das curas miraculosas que ele fez em muitas pessoas. Então nós temos, meus amados, um evangelho aqui que é autenticado, tem credenciais para que nós creiamos nele em verdade. Porque foram escritos por testemunhas oculares. Uma das credenciais que o livro precisava ter para entrar no cânon bíblico é que os seus escritores fossem testemunhas oculares dos feitos de Cristo Jesus. Nós vemos isso nesse livro de Marcos, tanto na pessoa dele, quanto naqueles que forneceram os argumentos, as orientações, as experiências vividas com Cristo para a nossa edificação nos dias de hoje. Então nós temos um livro aqui, autenticado, carimbado, inspirado pelo Espírito de Deus para a edificação da igreja, para a transformação da mente e do coração do povo e para a fé naquele que é o único e suficiente Salvador de todos aqueles que o buscam, aqueles que creem no Senhor Jesus, o nosso Deus. Esse livro de Marcos, ele é um escrito sobre a pessoa de Jesus. Jesus é o centro desse livro. Jesus é o protagonista desse livro. Todas as histórias contadas aqui são coadjuvantes. Quem é o protagonista é Jesus, é Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta do poder do demônio, é Ele que ressuscita. É um livro cristocêntrico. Que a palavra do Senhor possa ser aplicada no nosso coração, nos fortaleça no Senhor, sabendo que o Senhor Jesus pregou o seu evangelho do reino, o evangelho dele, o evangelho do Pai. E ele disse: arrependei-vos e crede no evangelho. Que essa palavra possa repousar em nosso coração, possa nos trazer ânimo, não é? Que possa nos trazer edificação para a nossa vida todos os dias que nós
ainda temos para viver aqui nesse mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique essa palavra no nosso coração. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor.